Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com o segundo vídeo do nosso canal. Hoje eu trouxe um assunto muito legal e para quem não me conhece, meu nome é Pauline Mocelin, eu ministro cursos online e presenciais dentro da extensão de cílios e eu trouxe esse vídeo aqui para o canal com o intuito de ajudar você que está entrando nesse mundo agora, que está com dúvidas em alguns aspectos dentro da extensão de cílios, fez um curso, não conseguiu absorver tudo que você gostaria, está sentindo dificuldade em alguns pontos. Então o canal tem por finalidade te ajudar de forma gratuita. E se você puder, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com alguma amiga sua também da área, que assim você ajuda o nosso canal a crescer e vai estar ajudando a sua amiga que vai assistir a aula também, tá? O conteúdo que eu preparei hoje é um conteúdo que é um verdadeiro pesadelo para quem trabalha com extensão de cílios. Se você não teve problemas com esse título aqui ainda, um dia você terá, e é importante você saber todos os aspectos que englobam a retenção. O que é retenção? Gente, retenção é nada mais, nada menos do que a durabilidade do nosso procedimento. Retenção é o quanto o fio retém aquele procedimento, aquela extensão. Então a nossa retenção, que é tanto a gente busca a durabilidade do nosso procedimento, ela é um fator que interfere muito na qualidade que você entrega. Então quando você tem algum problema de retenção, a qualidade do seu serviço é colocada em questão e isso é muito sério. Por isso que você precisa recapitular sempre todos os aspectos que entregam e que envolvem uma boa retenção para que você consiga identificar onde está o seu erro, caso você venha a ter um problema de retenção, para você conseguir corrigi-lo antes que aconteça com mais clientes, tá? Então hoje eu resolvi trazer uma aula bem completinha aqui pro YouTube sobre retenção para vocês, tá? Retenção é um assunto bem amplo, então pode ser que essa aula fique um pouquinho longa, mas vai valer muito a pena. Eu espero que ajude muito vocês, tá? É um assunto realmente muito importante. Então, antes de te passar os aspectos que você deve cuidar para você conseguir entregar uma boa durabilidade do seu procedimento, eu quero te lembrar que o procedimento de extensão de cílios, ele é um procedimento que depende muito dos cuidados que a cliente tem. Então, infelizmente, a durabilidade do nosso procedimento, ela depende muito do cuidado que a cliente tem que ter. O nosso trabalho é algo muito delicado, o material é delicado, é algo ali feito minuciosamente. Então, se a cliente não tiver os devidos cuidados, isso também vai acarretar um problema de retenção. Então, o primeiro passo, quando você tiver um problema de retenção, é identificar em qual grupo está esse problema de retenção. Como que você vai fazer isso? O procedimento de extensão de cílios é algo que é 50% a profissional e 50% a cliente. Então a gente faz uma lista aqui, ó, para separar o que é cliente e o que é profissional. Como que você vai conseguir separar o que é responsabilidade sua e o que é responsabilidade da cliente? Quem está errando? Então, assim, é lógico que você nunca vai ter como ter certeza de que foi a cliente que comprometeu ali a durabilidade do procedimento, mas tem como você ter mais ou menos a ideia, né? Tem como você conseguir identificar ali quando o problema está na cliente e quando o problema está em você. Por quê? Vamos dizer que você tem lá 10 clientes. Dessas 10 clientes, 9 têm uma retenção super bacana. Voltam ali para manutenção com 50% dos fios, tá tudo certinho. E você tem apenas uma cliente que tá te trazendo problemas de retenção. Que você não sabe mais o que fazer, mas você coloca os cílios nela e não dura. Você tem que ficar atenta a esses casos. Por quê? Se você tem 9 clientes que estão com o procedimento ok e apenas uma cliente que está apresentando problemas de retenção e apenas essa cliente, sempre essa mesma cliente, pode ser que essa cliente não esteja cuidando das extensões como deveria. Então aí você já fica atenta
quanto a você exigir da cliente, perguntar, conversar quais são os cuidados que ela está tendo em casa. Será que você vai ter que se responsabilizar financeiramente por esse problema de retenção que essa cliente está causando? Quando ela coloca um procedimento desse, que é um procedimento delicado, ela tem que saber que ela vai ter que ter alguns cuidados em casa para que esse procedimento não fique comprometido. E aí, se a cliente sempre volta no seu estabelecimento ali com os cílios todo depenado, não cuidou corretamente, como que você vai ficar tirando do seu bolso, né, material, tempo, sendo que é algo que a cliente não está cuidando? Então, sempre tentar identificar. Se for um caso isolado, há uma probabilidade maior de ser algo relacionado aos cuidados da cliente. Se for algo que vem acontecendo frequentemente com mais de uma cliente, aí você já tem que ficar mais atenta quanto aos aspectos que eu vou passar aqui para vocês. Então agora eu vou começar conversando com vocês sobre os pontos que competem à profissional que está realizando o procedimento, aos cuidados que a gente precisa ter durante o procedimento para a gente conseguir entregar uma boa retenção, tá? Então primeiro a gente vai falar dos nossos pontos, depois eu vou abordar a questão dos pontos da cliente que também interferem, tá? Então, primeiro ponto que vai interferir na retenção, na durabilidade do procedimento é a higienização, gente. Então, o que está atrelado à higienização? Então, assim, quando a gente para lá para estudar a estrutura dos cílios, o que a gente estuda? A gente estuda lá que o fio ele tem a medula, tem o córtex, tem a cutícula. Então, a gente tem lá a cutícula, que é a camada onde o adesivo vai encostar para gerar o contato com a extensão de cílios. E o que tem depois da cutícula? Tem oleosidade, tem sujeira, tem poluição. Então, se você não higienizar esse fio corretamente, se você não conseguir remover toda a oleosidade, toda a poluição que tem naqueles cílios, toda aquela sujeira ela vai criar uma barreira na cutícula e não vai deixar o adesivo aderir da forma como deveria. Então, se você não tem o hábito de higienizar corretamente, de dar uma atenção maior para essa etapa do procedimento, comece a ter. Quanto mais limpo os cílios estiver, melhor vai ser a durabilidade do procedimento. Por quê? A nossa pálpebra é uma região muito oleosa, então ela produz oleosidade constantemente. Então, quando você for fazer a higienização, você precisa higienizar toda essa região aqui, higienizar bem ali os cílios da sua cliente para você ter certeza que você conseguiu remover toda aquela oleosidade e toda aquela sujeira e ter certeza de que o adesivo ele realmente vai aderir na cutícula e não naquela barreira de oleosidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto da higienização. Higienizar corretamente, enxaguar corretamente e secar bem os cílios antes de iniciar o procedimento, tá? Outro fator importante na higienização, a nossa misturinha. A nossa misturinha de shampoo Johnson. Pessoal, essa misturinha ela deve ser trocada diariamente. Então, se a sua misturinha já está fazendo aniversário no pump, vai lá e troca hoje mesmo, tá? Por quê? Quando a gente faz essa mistura, quando a gente faz essa diluição, o shampoo, ao entrar em contato com a água, ali, ao ter essa diluição, ele já entra em processo de degradação. Então, a partir do momento que você faz a mistura, passando ali uma semana, 2 semanas, ele não vai ter o mesmo efeito, então ele não vai limpar como no primeiro dia que você fez a mistura. Então por isso que é importante você trocar a sua misturinha diariamente. Então não precisa fazer o pump cheio. Se você não tem ali muitas clientes para atender durante o dia, não precisa fazer cheio, você pode fazer uma quantidade menor para você usar só naquele dia e no outro dia você vai substituir essa misturinha por uma nova, tá, gente? Isso interfere muito na questão da higienização, na questão da nossa retenção, tá? Então, o primeiro passo é a higienização. Então, dá um foco maior nessa parte de higienização. Se você higienizou a primeira vez, sentiu que o fio ainda está oleoso, volta ali, higieniza pela segunda vez, caso necessário, tá? Utilização do primer, gente.
O que é o primer? Para que esse primer serve? Então, assim, eu não utilizo primer em todos os meus atendimentos. Por quê? Porque eu não sinto necessidade. O primer, ele é um produtinho ali que ele vai alcalinizar o nosso fio. Ele vai, de certa forma, abrir a cutícula do fio para que a cola tenha uma melhor aderência. Mas por que eu não utilizo em todos os meus atendimentos? O primer, ele é um produtinho que vai alcalinizar o fio, certo? Porém, a misturinha que a gente utiliza antes, ela já possui essa função de alcalinizar. Por que ela possui essa função de alcalinizar? O shampoozinho que a gente utiliza, aquele shampoo Johnson, ele possui o pH neutro. Então, o pH ele vai do 0 ao 14. Então, o pH do shampoozinho nosso lá, ele tá no 7, ele tá no neutro, tá na metadinha ali, então ele tá no neutro. E o pH da nossa mucosa ocular também é 7. Por isso que a gente não sente ardência nos olhos quando a gente utiliza shampoo de bebê, porque ele possui o pH neutro. Já o pH do nosso fio, ele está em torno de 4 e pouquinho. Então, o nosso pH do fio é ácido. Quando a gente vem com um pH 7 e um pH que está em torno de 4 e pouquinho, a gente aumenta o pH. Então, a gente deixa esse fio um pouquinho menos ácido do que ele estava. Então, de certa forma, a nossa misturinha ela já possui essa função de primer. Então, eu só utilizo o primer naquelas clientes que eu vejo que o fio ainda está muito oleoso, que só a misturinha não deu conta de abrir realmente essa cutícula, de deixar esse fio um pouco mais poroso para receber o adesivo, tá? Então, o primer eu não utilizo em todos os procedimentos e ele não é um item ali indispensável. Só a nossa misturinha já ajuda muito a preparar o fio para receber a extensão. Outro fator importante que cabe a nós durante o procedimento, gente, questão de adesivo. Esse é um dos principais fatores. É um dos principais fatores porque engloba muita coisa. Então, quando a gente fala de retenção e adesivo, o que causa mais pânico é a famosa falsa colagem. O que é a falsa colagem, gente? A falsa colagem é quando você acha que o fio acoplou, mas quando você vem com a escovinha, ele pula. Então ele não acoplou corretamente, ele não encaixou no fio natural corretamente. Então a gente precisa estar atento a determinados pontos com os nossos adesivos para que a gente consiga entregar uma boa retenção. Então a primeira coisa que eu vou falar sobre adesivo é a questão de umidade e temperatura. Então, quando a gente tem um adesivo para extensão, cada adesivo ele vai possuir algumas exigências. O que são essas exigências? O adesivo ele requer uma temperatura e umidade específica para que ele tenha o seu melhor desempenho. Então, são vários adesivos, vários tipos de adesivos que a gente tem para trabalhar hoje no mercado. Tem uma infinidade. Então, hoje em dia, se a profissional não tem ar-condicionado no ambiente, não é ali um fator completamente indispensável, porque a gente tem uma cartela de adesivos muito maior para trabalhar hoje em dia do que a gente tinha antigamente. Então hoje, se a cliente possui um ambiente um pouco mais úmido, ela tem um adesivo que vai ajudar ela nesse aspecto. Então o primeiro passo é você identificar qual que é a umidade e temperatura do seu ambiente. Não adianta abrir o celular lá no Climatempo e olhar a umidade da cidade, gente. Tem que ser a umidade do seu ambiente. Como que você vai fazer isso? Com um higrômetro. O higrômetro ele é um aparelhinho que vai medir a umidade e temperatura do seu ambiente, tá? Quando você adquirir esse produtinho e você conseguir identificar qual que é a umidade e temperatura do seu ambiente, aí você vai adquirir o adesivo de acordo com isso, de acordo com a umidade que você tem para trabalhar. Umidade e temperatura, ok? Tempo de secagem. Então, definiu umidade e temperatura, passa para o tempo de secagem. Qual que é a sua agilidade no procedimento? Você tem um pouco mais de agilidade ou você demora um pouco mais? Existem vários tipos de secagem. Existe a secagem lenta, existe a secagem intermediária, existe a secagem rápida. Então varia ali de 0,5 segundo a 5 segundos. Isso vai depender
da sua agilidade em realizar o procedimento. Então, você deve escolher o adesivo de acordo com a sua umidade e temperatura e de acordo com a sua agilidade também, tá, gente? Então, esses são os principais pontos ali do adesivo. Outra coisa que interfere muito: nosso adesivo é uma mistura. Então, ele é um composto ali de vários componentes e cada componente tem uma função específica naquele adesivo. Então, tem o componente que vai dar pigmentação, tem o componente que vai dar fixação, tem o componente que vai dar elasticidade. Então, cada componente, cada substância tem uma função naquele material. Então, o que acontece? Se você pega esse material e não agita ele antes de pingar, o que vai acontecer? Os componentes eles vão estar meio bagunçados ali, eles não vão estar distribuídos corretamente naquela mistura por conta da densidade. Então você precisa agitar o seu adesivo antes de pingar a sua gotinha para utilização, tá? Então sempre que você for utilizar o seu adesivo, agite ele muito bem antes de pingar a sua gota, para você ter certeza de que todos os componentes vão estar devidamente misturados ali dentro do frasco para que você consiga utilizá-los, tá, gente? Isso é realmente muito importante. Outro fator importante no adesivo: quanto tempo faz que você abriu o seu material? Por quê? A partir do momento que você abre o seu frasco de adesivo, que ele tem contato com o oxigênio, ele já inicia o seu processo de polimerização. Então o adesivo ele tem um prazo de validade após aberto. Então, se você abrir o seu adesivo lá faz uns 2, 3 meses, você já tem que ficar atento quanto à mudança de textura. Por quê? O processo de polimerização ele já inicia a partir do momento que você abre o seu frasco. Então, a partir daquele momento, o seu adesivo ele já vai iniciar um processo de mudança de textura. A tendência é que ele fique mais grosso com o passar do tempo, até que chegar a um ponto que ele vai secar. Então, assim, quando você abrir o seu adesivo, você tem que tentar utilizar ele todo dentro desse prazo de 3 meses. Após isso, a tendência é que o adesivo fique muito grosso e aí o processo de secagem dele acaba ficando comprometido, acaba às vezes gerando excesso de adesivo no fio, às vezes ele seca mais rápido por conta dele já estar mais denso. Então tem que ficar atento quando o adesivo começar a mudar de textura, tanto quando você utiliza ele há muito tempo, quando você pinga a sua gota. Quando a sua gota começar a mudar de textura, você tem que pingar uma gota nova. O adesivo ele tem que estar líquido, ele não pode ficar elástico ali, puxando fios conforme você insere o fio na gota. Então, quantidade de tempo que você abre ali o seu adesivo, isso também interfere. Então, se você está trabalhando com um adesivo muito antigo, muito velho, procure substituir esse adesivo por um produto novo. Se você não tem uma cartela de clientes muito grande, opte por comprar adesivos menores, né, de 3 ml, por exemplo, que aí você substitui aquele material com mais frequência, tá? Outro fator também relacionado ao adesivo está na quantidade de produto que você utiliza. Então, assim como a gente encontra problemas de excesso de adesivo que acabam comprometendo o acabamento do trabalho, também tem pessoas que têm muito medo do adesivo e acabam pegando pouco produto. Isso também ocasiona um problema de retenção. Por quê? Por uma questão lógica, é o adesivo que vai fazer segurar a extensão no fio natural. Então, se você pegar pouco produto, se você estiver fazendo a técnica clássica, por exemplo, você inserir isso aqui do fio no adesivo, a sua retenção também vai ficar comprometida, porque o fio ele depende do adesivo para aderir ao fio natural. Então, pouco adesivo também ocasiona problemas de retenção. Então, quando você estiver fazendo a técnica clássica, por exemplo, você deve inserir pelo menos 40% do fio na gota de adesivo e aí sim acoplar no fio natural. Então, além da higienização, questão do primer, questão de adesivo, o fator que eu diria o mais importante de todos está na forma de realizar o procedimento, gente. Então, o mais importante de todos esses aqui, ó, está na acoplagem. O que é a acoplagem? É a forma como você realiza o procedimento. Então, quando você faz uma técnica clássica, por exemplo,
você está aqui com o seu fio de extensão para acoplar no fio natural. Se você não realiza a acoplagem da forma correta, se você acopla a sua extensão cruzada, a base não está fixa, acopla muito para frente, isso também vai interferir no resultado final do seu procedimento. Por quê? Quanto menor a superfície de contato, menor a retenção. Então, se você poderia acoplar assim, e você está acoplando assim, assim, isso vai reduzir a sua superfície de contato e vai te ocasionar problemas de retenção. Então, verifique se você realmente está realizando uma boa acoplagem. Se você está com dificuldades na acoplagem, volta no treino dos cílios postiços para você treinar esse aspecto, porque realmente interfere muito no procedimento. Outro fator muito importante na retenção e que pouca gente fala é tamanho e curvatura. Gente, eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a pessoa não consegue identificar onde está o seu problema de retenção. E às vezes é algo tão simples que a pessoa acaba não se atentando. Eu vou utilizar essa parte aqui do quadro para desenhar, para ficar mais ilustrativo para vocês. Depois eu apago para a gente falar sobre a questão da cliente, tá? Então, o que eu quero dizer com tamanho e curvatura? Quando a gente fala em extensão de cílios, não significa que você tem obrigatoriamente que usar um fio muito maior que o fio da sua cliente para você entregar um bom resultado, tá? Porque o que acontece? Se a sua cliente tem um fio super curtinho, tá lá o fio da sua cliente bem curtinho, bem estreitinho, e você vai lá e coloca um fio super gigante na sua cliente porque ela te disse que quer um resultado ali super alongado. O que vai acontecer? Perceba a diferença de tamanho entre o fio natural e a extensão. Quando a sua cliente for pentear esses cílios, a escovinha ela vai fazer uma pressão tão grande aqui nessa região, que é a região maior, que está sem uma sustentação aqui nessa parte, que ela vai começar a pressionar e o fio vai começar a descolar. Essa tração vai fazer com que a extensão descole do fio natural. Então, quando você acopla uma extensão, um fio sintético, muito maior que o fio natural da cliente, isso compromete tanto a sua retenção quanto o acabamento do seu procedimento, porque fica muito mais difícil você conseguir direcionar de forma correta esse fio. Então, assim, sempre você vai ter que aliar o gosto da cliente com o que é possível fazer. Então não adianta, se a cliente tem uns cílios que é muito curtinho, não adianta você querer colocar um número 13 nela, porque não vai durar, não vai ficar bom, vai ficar bagunçado. Então assim, no máximo de 2 a 3 milímetros. No máximo de 2 a 3 milímetros maior que o fio da cliente. Mais que isso, você pode vir a ter problemas de retenção devido ao tamanho do cílio ser desproporcional ao tamanho do fio da cliente, tá? Questão de curvatura, mesma coisa da questão de superfície de contato. Então, se você tem um cílios aqui que ele é reto, ele não tem muita curvatura, faça de conta que é o mesmo fio. Você vai lá e acopla uma curvatura C. Opa! Você acopla uma curvatura C que é mais ou menos assim, a curvatura C. Qual que vai ser a sua superfície de contato nessa curvatura? Vai ser essa aqui. Agora, se você pega um cílios completamente reto e você vem aqui com uma curvatura super acentuada, pega uma curvatura D, qual que vai ser a sua superfície de contato? Vai ser essa aqui. Então perceba que a superfície de contato de uma curvatura mais acentuada, ela é menor que a superfície de contato de uma curvatura menos acentuada. Então, se o fio da sua cliente for muito reto, às vezes utilizar uma curvatura muito acentuada pode acabar te reduzindo na questão de durabilidade desse procedimento por conta da superfície de contato, tá? Então, isso aqui é uma coisa que poucas pessoas falam, mas que também interfere na questão de retenção do nosso procedimento.
Outro detalhe que também interfere na retenção e pode ocasionar uma falsa colagem está na ordem como você realiza o procedimento. O que eu quero dizer com isso? Se você, vou dar exemplo aqui de uma ordem. Se você primeiro isola o fio da sua cliente, tira o fio do chicote, insere na cola e acopla, você vai ter um tempo de secagem. Agora, se você tira o fio do chicote, passa na cola, depois vai procurar o isolamento e a acoplagem, você vai ter outro tempo de secagem. Então, prestar atenção nessa ordem que vocês estão fazendo, porque às vezes o tempo de você ficar procurando o fio ali na hora do isolamento, a cola que você pegou já secou. Então, o ideal é que você primeiro isole o seu fio e só depois insira ele no adesivo, quando você já estiver ali com o fio preparado para receber a extensão. Então, primeiro isola-se o fio, retira o fio do chicote, insere no adesivo já com o fio separado, preparado para receber e só então você acopla. Não insiram o adesivo na cola antes de vocês estarem com o fio preparado ali para receber a extensão, senão o tempo de secagem vai ficar comprometido e corre o risco de vocês levarem aquele fio para ser acoplado e a cola já estar seca e ocasionar uma falsa colagem, tá? Então isso também interfere no procedimento. Prestem atenção em todos esses fatores e agora eu vou comentar com vocês sobre os fatores da cliente que podem também interferir na durabilidade do nosso procedimento. Um dos fatores que pode comprometer a durabilidade do nosso procedimento por parte da cliente também é a higienização. Assim como a gente higieniza os cílios da cliente antes de realizar o procedimento, a cliente também precisa higienizar os cílios em casa, após ela sair do estúdio, né, após as primeiras 24 horas, ela precisa realizar essa higienização. Por quê? Para evitar que ali naquela região, ali na raiz dos cílios, fique acumulando sujeira, oleosidade, poluição ali naquela região. Então precisa higienizar os cílios diariamente para manter aquela região livre de oleosidade. Se a cliente não faz isso, pode comprometer a durabilidade do nosso trabalho por conta da oleosidade. Então, é um procedimento que a gente precisa manter aquela região limpa. Então, se é uma cliente que usa maquiagem, vai precisar redobrar os cuidados com aquela extensão. Usa maquiagem ali na área dos olhos, precisa higienizar muito mais os cílios, tá? Outro fator que interfere também, lógico, aqueles primeiros cuidados, aqueles cuidados iniciais de não olhar nas primeiras 24 horas, não puxar, cuidar para dormir, né, não dormir com os cílios, eu nem vou comentar aqui porque é algo fundamental, que a gente precisa passar para cliente. Aqui eu vou passar coisas que muitas vezes as pessoas não sabem sobre a questão dos cuidados, tá? Então aqueles cuidados principais vocês continuem passando para as clientes de vocês. Aqui eu vou comentar sobre outras situações, tá? Outro fator que também interfere, a prática de exercícios físicos. Se a pessoa treina pesado na academia, se a pessoa corre, se a pessoa sua muito, isso também vai interferir na durabilidade do procedimento. Por quê? Porque ela vai ficar produzindo suor e aquela região ali ela vai ficar muito mais oleosa do que o normal. Então essa pessoa ela vai precisar redobrar os cuidados com a higienização, mas mesmo assim corre o risco disso comprometer a durabilidade do procedimento. Outro fator que a cliente precisa cuidar, que também interfere, questões hormonais, principalmente a glândula tireoide, gente. A glândula tireoide todos nós possuímos, mas existem pessoas que possuem uma disfunção nessa glândula, que é o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Quando esses hormônios estão desregulados, isso pode ocasionar um enfraquecimento ali dos cílios, uma perda de cabelo, de pelos, e esses cílios podem vir a cair e ficar mais delicados, mais frágeis no olho da cliente.
Então isso daqui é uma coisa que está na nossa ficha de anamnese e muita gente não sabe por que ela está lá, mas é um fator importante. Então, se a sua cliente possui alguma disfunção na tireoide que não está sendo tratada, isso pode interferir na durabilidade do procedimento também. Questão do banho, gente, da cliente. Após as 24 horas, a cliente pode molhar. Mas o que acontece? A maioria das mulheres adora tomar banho com aquela água pelando. E isso não combina com a extensão de cílios por conta da alta temperatura, por conta do nosso adesivo. Então, se a sua cliente gosta de tomar banho na água pelando, converse com ela para que ela não molhe os cílios durante o banho, que ela dê preferência para fazer essa higienização com água da pia, com água gelada, água em temperatura ambiente. Isso vai prolongar a durabilidade das extensões, além de fazer muito bem para a pele. A água quente do chuveiro ela não faz bem nem para o cabelo, nem para a sua pele, nem para a extensão de cílios. Então oriente a sua cliente porque isso faz muita diferença. Se a pessoa é acostumada a tomar banho na água pelando e deixa aquela água escorrendo sobre as extensões, isso vai comprometer o nosso adesivo e vai fazer com que as extensões durem durem menos tempo. Então, gente, esses foram alguns aspectos que envolvem a questão de retenção. Eu não quis abordar aqueles cuidados básicos que a cliente tem que ter, porque isso é algo que a gente tem que fornecer ali diariamente para a cliente. Não molhar nas primeiras 24 horas, não utilizar demaquilante oleoso nos olhos, higienizar. Então, assim, são aqueles cuidados básicos que a gente passa após a finalização do procedimento. Eu só quis atentar para alguns aspectos que às vezes a gente acaba esquecendo ali no dia a dia e que também podem ocasionar problema de retenção, tá? Então, espero muito que essa aula tenha ajudado vocês. Se vocês estão com algum problema de retenção e não estão conseguindo identificar, comentem aqui no vídeo que a gente pode tentar se ajudar. Então, espero que esse conteúdo tenha sido bom para vocês, né? Espero que ajude vocês. E me acompanhe também lá no Instagram, nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente consegue interagir um pouco mais, né? Consigo tirar mais as dúvidas de vocês. E eu espero muito do fundo do coração que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Então é isso, até a próxima!